Em uma tarde nublada de outono, Mateus caminhava pelas ruas da cidade com passos lentos e o coração pesado. Ele havia planejado tudo para aquele dia. Um jantar romântico, um anel escondido no bolso e o discurso perfeito na ponta da língua. Afinal, ele acreditava que finalmente havia encontrado a mulher da sua vida. Mas naquele restaurante cheio de luzes suaves e música ambiente, algo não saiu como o esperado. "Quem é você, querida? O que está olhando?" perguntou Lara, sua namorada, visivelmente desconfiada. Antes que Mateus pudesse responder, Lara se abaixou bruscamente e puxou alguém debaixo da mesa. Uma garota assustada, com cabelo castanho bagunçado e roupas simples, foi arrastada para fora. "O que significa isso?" gritou Lara, incrédula. "Você ia me pedir em casamento com uma mulher escondida debaixo da mesa?" Mateus tentou explicar, mas tudo pareceu desmoronar. O que Lara não sabia é que aquela jovem desconhecida, que surgira de forma tão inusitada, estava prestes a mudar o rumo da vida dele. E naquele instante, quando Lara foi embora e o deixou sozinho com a estranha, Mateus começou a ver com clareza aquilo que antes estava ofuscado. Talvez o amor verdadeiro não esteja nas promessas bem ensaiadas, mas nos encontros mais inesperados. Você já viveu algo que te fez questionar tudo o que achava saber sobre o amor? Conta aqui nos comentários, vou adorar ler sua história. O silêncio entre eles parecia gritar. A garota, ainda ajoelhada no chão, tentava esconder o rosto, como se pudesse desaparecer de tanta vergonha. Mateus, sem saber o que dizer, apenas estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. "Você está bem?" ele perguntou com a voz baixa. Me chamo Elisa", sussurrou ela. "Eu não queria atrapalhar, só estava tentando me aquecer por alguns minutos. Faz muito frio lá fora." Mateus sentiu um aperto no peito. Elisa era claramente uma pessoa em situação de rua, frágil e com olheiras profundas. E, no entanto, havia nela uma presença estranhamente serena, quase poética. Ele se sentou ao lado dela no banco da calçada, onde o restaurante terminava em sombras. "Esse anel era para ser um símbolo de algo eterno", disse ele, tirando a pequena caixa do bolso e encarando-a como se fosse um objeto estranho. "Mas agora parece só um pedaço de metal sem valor. Ele ainda pode significar algo bonito, se for dado à pessoa certa." Mateus sorria. "Você acredita que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais improváveis? Compartilha com a gente uma surpresa que o destino já te trouxe." Naquela noite estranha e silenciosa, Elisa revelou mais do que Mateus esperava ouvir. Sentada no banco da calçada, com as mãos encolhidas dentro das mangas puídas do casaco, ela contou como havia perdido tudo. Os pais, o lar, os sonhos. A vida a empurrou para as ruas sem pedir licença. E ela se acostumou com o frio, a fome e o desprezo nos olhos dos outros. "Eu nem deveria estar ali dentro do restaurante", disse envergonhada. "Mas vi a caixa do anel cair do seu bolso e só queria devolver. Depois me escondi. Tive medo de que pensasse que eu ia roubar." Mateus a escutava como se o mundo tivesse parado. Tudo o que sentia por Lara desaparecia aos poucos, como uma névoa dissipando ao nascer do sol. Elisa, mesmo sem nada, parecia carregada de humanidade e dignidade. Ela não reclamava da vida, apenas aceitava o que lhe restava com humildade. E aquilo tocava Mateus profundamente. "Sabe", disse ele depois de um tempo, "eu nunca imaginei que alguém pudesse abrir meus olhos com tanta força, e sem nem me conhecer." Elisa então, não. Aquela frase ficou ecoando na mente de Mateus. Ele olhou para o anel em suas mãos e sentiu algo diferente. Pela primeira vez, não doeu olhar para ele. "Você já encontrou algo precioso onde menos esperava? Me conta aqui nos comentários. Talvez sua história também inspire alguém hoje." Na manhã seguinte, Mateus acordou com uma decisão tomada. Havia passado a noite sentado ao lado de Elisa, conversando sob as luzes fracas da cidade, cobertos apenas pelo silêncio e pelas histórias compartilhadas. A madrugada fria havia unido dois desconhecidos como se fossem velhos conhecidos de alma. "Você precisa de um lugar para dormir", disse ele convicto, "e de um jantar decente. Nada de ficar escondida debaixo de mesa pegando restos. Eu quero te convidar para comer comigo." "De verdade?" Elisa recuou assustada. "Eu? Num restaurante? Você tá brincando?" "Claro que não."
Pessoas como eu não são bem-vindas nesses lugares. Eu não tenho roupa, não tenho aparência, não tenho... nada. Mateus se aproximou e com delicadeza ergueu o queixo dela. Você tem mais do que imagina, Elisa. Tem coragem, tem bondade. E me mostrou mais em uma noite do que muita gente mostra em uma vida inteira. Ela tentou sorrir, mas o medo era visível. O medo do olhar dos outros, do julgamento, de ser exposta. Podemos ir, disse ele levantando-se. Ou podemos transformar esse banco numa mesa para dois. Mas eu não aceito mais que você se esconda. Não depois do que fez por mim. Ela hesitou. Então respirou fundo, olhou para os lados e sussurrou. Tudo bem, mas só se você prometer que vai rir, caso eu derrube tudo na primeira tentativa de usar um guardanapo. Mateus riu alto. Prometido. Você já teve medo de não se encaixar em algum lugar, mas mesmo assim decidiu tentar? Me conta como foi essa experiência nos comentários. Vamos conversar sobre coragem. Mateus não levou Elisa ao restaurante. Ele trouxe o restaurante até ela. Voltou para casa, pegou uma toalha de mesa, 2 copos de vinho, velas, talheres e até uma caixa de som com uma playlist suave. Montou tudo ali mesmo, no pequeno jardim da praça, ao lado do banco onde ela passara tantas noites em silêncio. O que é isso? Elisa perguntou surpresa, os olhos brilhando. Um jantar à luz de velas. Você disse que não queria entrar no restaurante. Então ele veio até você. Ela riu baixinho, como se ainda duvidasse que tudo aquilo fosse real. E naquela noite simples, algo extraordinário começou a florescer. Você já viveu um momento simples, mas que marcou sua vida para sempre? Me conta nos comentários, talvez alguém precise lembrar que o amor está nas pequenas coisas. Os dias passaram, e o que começou com um jantar improvisado se transformou em rotina. Mateus e Elisa passaram a se encontrar todas as tardes. Mateus, isso é loucura. Talvez, mas a melhor loucura que já cometi. Sentaram-se, e ele serviu 2 porções de lasanha ainda quente. A vela tremeluzia entre eles, iluminando o rosto de Elisa, que, apesar da timidez, parecia cada vez mais à vontade. Ela comia devagar, como se não quisesse que aquele momento terminasse. Há quanto tempo você não faz uma refeição completa? Ele perguntou. Meses, às vezes como um pão seco, às vezes nada. Mateus sentiu um nó na garganta. Como alguém tão doce podia viver esquecida pelo mundo? Sabe, disse ela, olhando as velas. Nunca pensei que alguém pudesse fazer algo assim por mim, sem pedir nada em troca. Eu também não esperava encontrar você. Mas acho que tem coisas que o destino escreve sem que a gente perceba. Ele levava comida, roupas e, sobretudo, atenção. Aos poucos, ela começou a sorrir com mais frequência, a confiar um pouco mais e até a imaginar, ainda com receio, que talvez tivesse direito a um novo começo. O que é isso? Ela perguntou curiosa. Um presente. Ao abrir, Elisa se deparou com um vestido simples, porém bonito. Azul escuro, com detalhes delicados. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça, negando. Não posso aceitar. Claro que pode, disse ele. Quero te levar para jantar, mas dessa vez num restaurante de verdade. E você vai entrar pela porta da frente como qualquer outra pessoa. Ela desviou o olhar insegura. E se todos olharem para mim? E se rirem? Vão olhar sim, porque você vai estar linda. E se alguém rir, vai ser de inveja por não ter metade da sua coragem. Elisa segurou o vestido com carinho, os olhos marejados. Eu tenho medo. Eu também. Mas o medo não vai embora. A gente só aprende a enfrentá-lo. Naquele instante, Mateus percebeu que já não era apenas compaixão. Era algo mais forte, mais íntimo. Talvez, amor. Você já teve alguém que acreditou em você quando nem você mesmo conseguia? Conta aqui nos comentários como isso te transformou. Sua história pode dar esperança a alguém hoje. Naquela noite, Elisa vestiu o azul como quem veste coragem. Seus cabelos, agora mais curtos após a venda do que tinha de mais precioso, estavam presos com um simples grampo. Mateus a esperava do lado de fora do restaurante, e quando a viu, por um instante, esqueceu como se falava. Você está maravilhosa, disse,
com sinceridade nos olhos. Ela tentou sorrir, ainda sem saber onde esconder as mãos. Mas ao ver que ele não desviava o olhar, nem a tratava como alguém fora do lugar, ela se sentiu, pela primeira vez em anos, pertencente a algo. Entraram juntos. O maître hesitou por um segundo ao ver Elisa, mas o olhar firme de Mateus foi o suficiente para que ele os conduzisse até a mesa reservada. Sentaram-se, e enquanto o ambiente ao redor seguia com risos e taças tilintando, os dois pareciam estar numa bolha silenciosa, onde só existia o agora. Lembra do anel? Mateus perguntou. Ela assentiu com um gesto sutil. Você sacrificou o que tinha de mais precioso para me devolver ele. E agora, só de olhar para você, percebo que o valor do anel nunca esteve na joia em si, mas no gesto que você fez. Elisa baixou os olhos, emocionada. Eu só queria fazer a coisa certa. E fez. E isso me mostrou o que é o verdadeiro amor. Aquele que vem sem esperar nada em troca. Ela mordeu os lábios contida. E se eu não sou tudo o que você espera? Você é muito mais do que eu esperava. Você já conheceu alguém que te fez se sentir suficiente exatamente do jeito que você é? Compartilha aqui nos comentários. Quem sabe alguém esteja esperando por esse tipo de amor também. O jantar seguia tranquilo até que, do nada, uma voz familiar cortou o ar como uma lâmina. Então é aqui que você está, Mateus? Era Camila, a ex-noiva. Bela, elegante, mas com os olhos flamejando de fúria. Ao vê-la, Elisa encolheu-se, quase se levantando da cadeira. O que você está fazendo aqui? Mateus perguntou, tentando manter a calma. Todos no restaurante começaram a olhar. Isso não é verdade! Mateus se levantou. O anel é meu. Foi ela quem me ajudou a recuperá-lo quando você o perdeu junto com o respeito que dizia ter por mim. Camila riu com desprezo. Você realmente acha que essa mulher vale mais do que eu? Eu não acho, eu tenho certeza. Nesse momento, um segurança se aproximou, pronto para intervir. Mas Elisa já estava de pé. Tudo bem, eu vou embora. Não quero causar mais problemas. Não! Mateus a segurou pelo braço com firmeza, mas sem agressividade. Você fica. Quem vai embora é quem não sabe o valor de um coração verdadeiro. Camila, ofendida, deixou o local batendo os saltos. O silêncio voltou. Elisa tremia. Me desculpa por isso, ele disse, olhando para ela com ternura. Você realmente ia me defender na frente de todo mundo? Sempre. Porque quem você é vale mais do que qualquer aparência. Você já se sentiu julgado por alguém, mas foi defendido por quem te enxergou de verdade? Me conta nos comentários. Alguém pode precisar dessa força hoje. Na saída do restaurante, o céu parecia mais limpo, como se a tempestade tivesse passado não só por fora, mas dentro deles também. Caminharam em silêncio por alguns minutos, até Elisa parar subitamente. Mateus, preciso te contar uma coisa. Ele a encarou, atento. Lembra da mulher que apareceu debaixo da mesa naquele dia? Aquela que te entregou o anel? Claro, como esquecer? Ela hesitou por um segundo antes de continuar. Eu fazia parte daquilo. Ela me pagava. Eu me aproximava de homens como você e ajudava a roubar os anéis depois. Mateus não disse nada. Seus olhos, que antes brilhavam de ternura, agora estavam mergulhados em um silêncio difícil de decifrar. Mas com você foi diferente. Quando eu vi o quanto se importava, o quanto acreditava no amor, eu me odiei. Não consegui seguir com o plano. Vendi meu cabelo para recomprar o anel. Foi tudo o que consegui fazer. Ela tremia, esperando o golpe do julgamento. Mas ele apenas respirou fundo. Você errou e teve a coragem de mudar. Isso já diz muito mais sobre você do que o seu passado. Ela sentiu o peso do mundo saindo de seus ombros. Pela primeira vez, alguém a escutava, sem querer destruí-la depois. Você me perdoa? Não só perdoo. Eu agradeço por ter me mostrado o valor de um amor sincero. Às vezes, quando tudo parece ruir,
A verdade é o único caminho para construir algo real. Você já teve que revelar um erro difícil para alguém? Como foi ser acolhido com compreensão? Conta aqui nos comentários. Pode ser a coragem que alguém precisa agora. Meses depois, Mateus e Elisa decidiram dar um passo além. Com o anel restaurado e o coração aberto, prepararam uma pequena cerimônia no jardim da praça onde tudo começou. Você aceita ser minha parceira na vida e em tudo o que vier? Perguntou ele, emocionado. Elisa, aceito, com todo o meu coração. Ali, entre flores e velas, prometeram amor sem medidas, construído na honestidade e na superação. Para ambos, não era apenas uma aliança no dedo, mas o símbolo de uma jornada que transformou dor em esperança. O passado já não pesava mais, pois agora tinham algo maior, a certeza de que mesmo nos momentos mais difíceis, o amor verdadeiro encontra seu caminho. E assim, no simples jardim da praça, nasceu uma nova história, feita de perdão, coragem e, acima de tudo, amor. E você? Acredita que o amor pode renascer das situações mais improváveis? Compartilhe seu pensamento aqui. Sua voz pode inspirar alguém a nunca desistir.